E aí, galerinha do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 2 da semana 16. Então, na última aula, nós vimos os conceitos de diploide e haploide, tá? E nós vimos o seguinte, que existem as células somáticas e as células gaméticas. Células somáticas, todas as células do nosso corpo. Gametas, espermatozoide e óvulo. Espermatozoide no homem, óvulo na mulher. O que mais a gente viu? Que nas células somáticas sempre vai ter o dobro de cromossomos. Então, a gente chama de número diploide, representado pelo símbolozinho 2N. E nos gametas vai ter sempre a metade, que é o número haploide. No caso dos seres humanos, o número diploide é 46 e o número haploide que está nos gametas é 23. Beleza? Isso a gente já viu. Lá na semana passada, e essa semana eu vou deixar só a conclusão de núcleo, tá? Porque são bastante informações. Vou conduzir vocês a fazerem os exercícios para na outra semana a gente entrar na divisão celular. Mas a última coisinha que eu queria que vocês soubessem, assistissem bastante, assistam, entendam. Essa é uma matéria que tu tem que entender porque ela é a base de tudo que a gente vai ver adiante. O que a gente tem que saber, o que a gente viu nas aulas lá da semana passada e vamos juntar tudo. A gente viu que nós temos, no caso dos seres humanos, como a maioria das espécies, né? Dois gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino. Eu vou representar a menininha aqui, não necessariamente que a menina tenha que ter cabelo comprido e o homem cabelo curto, mas só para vocês saberem. Aqui eu tenho um menino e aqui eu tenho uma menina. E nós vimos o seguinte, que esse menino ele vai ter 46 cromossomos, assim como a menina vai ter 46 cromossomos onde? Nas suas células, que a gente viu na última aula, células somáticas, ou seja, nas suas células normais do corpo. Enquanto, vamos colocar aqui, células somáticas, tá pegando aí? Tá. Enquanto que os seus gametas, o do homem é o espermatozoide, com a caudinha, e da mulher é o óvulo. Os seus gametas, pelo contrário, deixa eu baixar aqui assim, deixa eu ver tudo. Os gametas, eles vão ter 23 cromossomos, 23 cromossomos. E o que a gente viu na última aula? Que esse 46 é considerado o número 2N ou diploide. Esse 46 é o número 2N ou diploide. Enquanto que esse gameta N é 23, N é 23. Eu poderia dizer que só nos gametas eu tenho N cromossomos, ou número haploide. Isso tudo a gente viu. Lá na semana passada, a gente viu mais. A gente viu que desses 46 cromossomos, o menino, a pessoa do gênero masculino, ele vai ter o quê? 44 cromossomos que a gente chama autossomos, que são cromossomos que definem todas as características que homens e mulheres têm. 2 olhos, nariz nesse local, sistema digestório desse jeito, sistema respiratório desse jeito. Todas as características que tem tanto o sexo feminino e masculino. E terão 2 cromossomos sexuais, tá? E no caso do homem, esses cromossomos sexuais é o X e o Y. Então, eu posso dizer que um homem é 44A, que são cromossomos normais, XY, nas suas células somáticas. E a mulher, por sua vez, ela vai ter 44 autossomos. Tá pegando aí? Autossomos. E ela vai ter 2 cromossomos sexuais, que é o XX, sexuais. Ok? Então, significa que eu posso representar as células somáticas da mulher com 44A, XX. Porque nesses cromossomos XX tem as características do gênero feminino e o XY do gênero masculino. Muito bem, Ana Lia. Mas o seguinte, vamos pensar assim. Se nos gametas, tá? No espermatozoide e no óvulo, eles têm apenas 23, significa que é essa metade. Vamos pegar esses 44 aqui, e dividir
por 2, né? Tá vendo aí? No caso dos óvulos das mulheres, aqui no seu óvulo, como é que vão ser esses cromossomos, Ana Lia? Me explica. Divide 44 por 2. Quanto que eu tenho? 22 cromossomos autossomos. Tá vendo ali? E um X. Então, significa que metade dos óvulos da mulher vão ser assim, ó. 50% dos óvulos de uma mulher vão ser 22AX. Enquanto que os outros 50%, que vai ser dividido ao meio, também vão ser 22AX. Significa, gente, que dos 23 cromossomos que uma mulher tem, vão ser basicamente sempre iguais. 100% deles vai ter 22AX e o outro 22AX. Então, você, menina, como que vão ser os seus cromossomos? Seus óvulos todos vão ser iguais, vão ter 22 cromossomos normais e um cromossomo sexual. Já você, menino, se você dividir isso daqui por 2, porque afinal os seus espermatozoides têm sempre a metade do que as suas células somáticas têm. Se você dividir isso por 2, o que vai dar? Você vai ter 44 divididos por 2, você vai ter 22 cromossomos normais e um X ou um Y. X. 50% dos seus espermatozoides, menino, vai ser assim, 22AX. Enquanto que os outros 50% vai ser o resto que sobrou, os 22A, e o que sobrou ali, Y. Agora, olha isso, dá um pause, copia e eu vou te explicar melhor. Ó, o que você tá vendo aqui, ó? Que 100% dos óvulos das mulheres vão carregar o cromossomo X. Já o homem, gente, metade dos cromossomos dos guris tem o X e a outra metade metade dos espermatozoides tem o cromossomo X e a outra metade tem o cromossomo Y. E o que isso significa? O que eu tô te dizendo isso uma aula inteira para falar sobre isso que eu já sabia? Vou até tomar uma água. O que isso significa? Quem define o sexo de uma criança? O pai ou a mãe? Agora eu vou te mostrar. Vamos pensar que o João e a Maria vão ter um filho, certo? Este é João e este é Maria. Esta é Maria. Maria está com a cabeça um pouco grande. Sim. Queremos ser papai. Nós nos apaixonamos, planejamos e agora vamos ter um filhotinho. O que eu sei? Que 50% dos espermatozoides de João tem o quê? 22 cromossomos normais e um X. E os outros 50% tem 22A e um Y. Já Maria, nos seus óvulos, 100% dos seus óvulos é 22AX, certo? Porque foi dividido ao meio. Então, o que vai acontecer? Presta atenção, 100% vão ser 22AX, este é o óvulo. E o que vai acontecer? Se esse espermatozoide aqui, ó, se isso fosse um espermatozoide, e esse fosse... Não, tá muito feio esse meu desenho, né? E esse fosse outro espermatozoide. Se esse espermatozoide 22A chegasse nesse óvulo aqui da Maria, o que eu ia ter? 22, o zigotinho, ó, o zigoto, a primeira célula do bebezinho a ser formado, vai ser o quê? 22 mais 22, 44AXX. Nasceu um menino ou uma menina? Uma menina. E se chegar esse espermatozoide lá na Maria, ó, esse espermatozoide fecundou, o que eu tenho? 22 mais 22, 44A. Aqui eu tenho um X, aqui eu tenho um Y. Então, vai ser 44A, X,
Y, eu tenho um menino ou uma menina aqui? Tem um menino. Então observa, gente, como sempre o homem tem metade dos seus espermatozoides com X e a outra metade com Y, e a mulher sempre vai ter só X, porque ela veio, esses óvulos vieram de uma célula que era 44AXX. Dependendo se esse espermatozoide chegar aqui, eu vou ter uma menina, XX. Se esse espermatozoide chegar aqui, eu vou ter um menino, XY. Então, quem sempre define o sexo da criança? O pai, porque a mãe vai sempre produzir espermatozoides. Opa, a mãe sempre vai produzir óvulos 22AX, porque lembra, os óvulos vêm de células somáticas, que é 44AXX, ok? Enquanto que o homem vai ter, os homens agora têm sempre metade, metade. O que vai fecundar o óvulo, se for um cromossomo, se for um espermatozoide com cromossomo X, vai ser uma menina. Se for um cromossomo Y, é um menino. E assim, meus queridos, a gente vai ter a definição do sexo, ok? Sabendo que os cromossomos que definem as características normais, esses 44, são chamados de cromossomos autossomos, e os cromossomos que definem as características genéricas, autossomos, e as características do gênero feminino masculino é o aparelho reprodutor, a produção de testosterona ou de progesterona e estrógeno, o desenvolvimento das mamas, são sexuais, ok? E nisso, meus amores, a gente termina e conclui essa primeira partezinha. Vão surgir dúvidas? Vão surgir, e por isso que a gente vai ter as nossas lives, nossas aulas no Zoom, para eu repetir, para eu falar, para vocês perguntarem. É muito importante vocês estarem atualizados para a gente poder conversar sobre isso melhor e explicar, porque essa aula é aquela aula que o aluno pergunta e eu vou explicando, reexplicando. E essa aula você está assistindo depois das suas férias, que você está bem descansado, eu sei disso. Então, a gente vai, depois dessa aula aqui, lançar uma atividade e eu vou olhar no Zoom, vou perguntar para vocês no Zoom. Depois, na 17ª semana, a partir disso, eu vou começar a perguntar. Porque aqui, ó, na apostila 2 ainda, ao final desse capítulo, tem questões maravilhindas. Como se apresenta o núcleo, o que significa... o que é nucleolo, qual a constituição dos cromossomos, o que são cromátides. Então, na página 28, tô vendo aqui, ó, tô na frente, né? Página 28, página 29, página 30, tem da página 28 à página 30, do volume 2, tem questõezinhas para vocês fazerem. Vocês vão fazer, eu vou perguntar para vocês na aula ao vivo quem fez, e sempre quem fez ganha pontinho, tá? Eu vou perguntar aí as questões desse questionário, e eu preciso que vocês façam para ter dúvidas e a partir dessas dúvidas a gente falar um pouquinho melhor. Essa 10ª semana, vou parar por aqui, aulinhas curtas, e na próxima semana a gente entra em mitose e meiose, que é como que se formam as células somáticas com 46 cromossomos, com número diploide, e como que se formam as células gaméticas, que são células haploides com metade do número de cromossomos. Fechou? Valeu? Amo vocês!